Boa noite, amada Igreja do Senhor. É bom que dá para ouvir lá em cima. Glória a Deus. Oh, glória. Nós temos um tema maravilhoso hoje no culto da Jucade, desafiando gigantes. Glória a Deus. Tivemos uma palavra tremenda no sábado passado com o nosso amado Ed sobre Davi. E hoje nós teremos uma palavra do Senhor também para as nossas vidas, desafiando gigantes, com a nossa amada Esther. Estava logo abrindo lá em Esther. Nós vamos começar no capítulo 4. Esther 4. Vamos desafiar os gigantes aqui essa noite. Nós vamos crescer mais na presença e na palavra do Senhor, para que Deus manifeste a glória dele. Amém? Todo mundo em Esther 4? Antes de nós lermos, na verdade, nós vamos ler vários versículos. Mas antes eu peço que o pastor ore. Não precisa ler não, só orar nesse momento, porque nós vamos passear nesse livro maravilhoso. Então não nos vamos focar num versículo só, mas em vários versículos. Eu peço que o pastor ore e abençoe esse momento glorioso. Bendizemos e glorificamos o nome do Senhor em mais uma oportunidade que Ele nos concede de aqui nos reunirmos como igreja, de estarmos já sendo abençoados pela ministração, pelos louvores, de termos aqui nos reunido, orado os 5 minutos, tendo agora uma linda e tremenda ministração, lindos e tremendos louvores. E agora, Pai, capacita-nos, unge-nos para que também estejamos alinhados, perceptivos com aquilo que Deus colocou no coração da nossa amada pastora Nayufi, já devidamente ungida pelo Teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos pelas bênçãos que advirão desta palavra. Amém. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos aqui no capítulo 4, eu vou passar uma pincelada. Eu sei que todos nós conhecemos esse livro maravilhoso de Esther, mas eu vou dar só uma pincelada antes de chegar nesse momento aqui. Nós sabemos que Esther ainda não era a rainha Vasti, como alguns falam. Eu acho mais bonito Vasti, apesar do nome ser Vasti, mas eu acho Vasti, então vou falar Vasti, tá? Ela não está aqui para reclamar, então nós vamos falar assim que eu acho melhor. Ela era rainha e o rei mandou chamá-la para mostrar a sua beleza, a beleza da sua rainha. Ela se negou em ir à presença do rei. Então, ela desobedeceu uma ordem real, não a ordem só de um marido, mas a ordem de um rei, que estava ali pedindo, como rei, que ela viesse à presença dele. Então, ela negou a ordem real. E, às vezes, as pessoas falam, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, sobre, digamos, a revolução feminina, né? Que as pessoas gostam, o feminismo, falando que ela foi muito corajosa, foi uma revolucionária, porque ela se negou a ir à presença do seu esposo, do rei ali naquele momento. Só que as pessoas confundem coragem com arrogância. Então, há uma diferença muito grande em ser corajosa e ser arrogante. Ali Vasti foi arrogante, porque ela não só negou ao seu esposo, ela estava negando ao rei daquela nação uma ordem real. Então, só para nós já indo logo, quebrando logo esses falsos ensinamentos, ali foi arrogância, ao ponto dela perder o seu reinado, perder a sua posição, perder o seu marido, perdeu várias e várias coisas. Então, ali ela perdeu o seu reinado. E passou um tempo, e ele foi escolher uma nova rainha para o seu reino, como nós todos sabemos, todos nós sabemos. Ali procuraram as virgens, as mulheres belas daquele local, para que viesse à presença do rei. Elas tinham um tratamento. O foco aqui não é esse. Vamos falar assim de desafiar gigantes, da coragem de Esther, e é isso que nós vamos falar. Mas para a gente entender isso, a gente tem que fazer essa pequena introdução. E ali elas ficaram em processo 1 ano, tratamento, até que se achou graça diante do rei Esther, e ele a escolheu como rainha. Nós sabemos que Esther foi criada por Mordecai, ou Mardoqueu, como você assim achar melhor, vamos falar Mordecai. Mordecai a criou como sua
filha, apesar de não ser filha dele, era filha do seu tio. Então, se é filha do seu tio, é sua prima. Eita glória! Era prima dele. E ele cuidou e tratou como sua própria filha. E ali ele deu todas as orientações a Esté. Olha, quando você for, não diga de que nação você é, não diga qual é seu povo. E ali ela obedeceu em tudo a Mordecai. E ali ela se tornou rainha daquele local. E havia um dos líderes do rei, que era Ramã. E tinha ódio de Mordecai. E ali ele tentou contra a vida de Mordecai, contra o povo judeu, tentou de todas as maneiras fazer com que Mordecai caísse e fosse preso, morto, ao ponto de chegar ao rei, que ele era um protegido do rei. Depois você pode ler esse livro maravilhoso, fala que o rei deu uma posição, tinha um cuidado com Ramã e o protegia. Então ali ele era protegido e ele sagazmente, como o inimigo intentou contra o povo de Israel, porque nós sabemos que desde Gênesis o inimigo vem tentando acabar com o povo de Deus, com a genealogia de Cristo, para que Cristo não viesse a nascer, e ali não foi diferente. Então ali, Ramã tentou acabar com o povo judeu. Aí nós vamos entrar realmente aonde eu quero para a gente entender. Todos entenderam essa pequena introdução? Qualquer dúvida, pode perguntar. Não é uma escola, mas para que haja um entendimento. Amém? Então nós vamos ver aqui, Esther 4, de 1 a 7, diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, porque foi decretado pelo rei, só uma parêntese aqui, foi decretado pelo rei que se intentasse e que fosse contra o povo judeu, para que os matasse. E chegou à porta do rei, porque ninguém vestido de pão de saco poderia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que esse lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Então, esse momento aqui, Esther já era rainha, ela já tinha uma posição real, ela era esposa do rei, ela tinha uma posição. E a gente vê aqui que nesse momento, todo o povo ali já sabia do que aconteceu. O rei já tinha decretado aquele aniquilamento. Tudo aquilo já estava decretado perante o povo judeu, o povo de Israel ali naquele momento. E aí, então, a gente vê que Esther estava o quê? Alheia a tudo aquilo que estava acontecendo. Ao ponto dela ver Mordecai de pano de saco, andando de pano de saco, ela veio aos conhecimento dela, e ela falou assim, olha, manda roupa para ele, separa umas roupas para Mordecai. Ali, eu peguei assim, que é o momento de descuido e displicência de Esther. Ela chegou numa posição real, chegou num momento de relaxamento. Poxa, eu sou judia, eu não falei ao rei de que descendência eu sou, de que povo eu sou, mas eu cheguei num patamar, agora eu estou num palácio, eu conquistei algo maravilhoso. Já pensou a pessoa sair de órfã
de ter perdido seus pais ainda criança, todos os traumas que ela teve, as necessidades que ela passou, foi criada ali pelo seu primo, claro, com tudo que ele pôde dar para ela, mas chegar ao patamar de ser rainha, ali ela chegou num palácio. Se ela falou assim, eu quero comer isso aqui, bastava estalar o dedo, tinha tudo ali. Então foi um momento de relaxamento. E eu vejo assim, desafiando gigantes. Quando eu comecei a ler o livro de Esther, a gente vê que ela não teve só um gigante para lutar, que foi justamente o que nós vamos ver na história dela, como ela se empenhou para não se preocupando nem com a sua própria vida. Ela teve que lutar contra um gigante muito grande, que era a própria morte dela, podia morrer só em entrar na presença do rei. Nós vamos ver isso aqui já já. Mas para mim, um dos maiores gigantes que Esther teve que enfrentar foi o próprio eu dela. Eu vejo assim. Isso vamos tomar para as nossas vidas. Quando Deus abençoou Esther de maneira tremenda e poderosa, chegou a um lugar maravilhoso, chegou a um palácio, chegou a conquistar, digamos, todos os sonhos dela ali foram conquistados. Tudo ali ela tinha. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso eu, porque ali Esther estava em descuido. Pelo ponto de que ela tenho tudo, aí eu alcancei, poxa, Deus me abençoou. Hoje eu conquistei aquilo que eu tanto sonhava. Hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho o meu carro, hoje eu tenho o emprego dos meus sonhos, hoje eu tenho uma vida maravilhosa. Aí eu me descuido. Ali Esther se descuidou. Ela relaxou. Ela ficou displicente, ao ponto de não ter a visão do que estava acontecendo com o seu povo, do que tinha sido decretado para eles, ao ponto de ver o seu primo, o Mordecai, ver ali, digamos, o seu pai, né, que foi, ele criou, ver ali o seu pai, né, ele chamava de tio, né, o seu tio, ali naquele momento, passando por aquilo, e não, manda uma roupa para ele. Ela como judia, ela como povo de Deus, ela sabia que se ele estava de pano de saco, é porque alguma coisa séria aconteceu. Mas ela estava tão deslumbrada e tão ali envolvida com a vida dela cotidiana, que ela esqueceu do Deus que ela servia. Ela esqueceu do que estava acontecendo ali no seu povo. Então ali foi um momento de descuido na vida de Esther. Então nós temos que ter muito cuidado com esse gigante que vem à nossa frente, desafiando a nossa vida. Então Esther ali teve aquele momento de descuido. E ali ela relaxou. Cuidado, irmãos. Tem um ditado no mundo que fala assim: soldado no quartel quer serviço, quer trabalho. Nós somos soldados de Cristo. Apesar de Deus nos abençoar, nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que fazer como os 300, beber água com os olhos erguidos. Então ali começou uma grande batalha na vida de Esther. Ali ela entendeu algo maravilhoso que Deus ia fazer na vida dela. E ali Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido no 7 aqui, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus, pela morte do seu povo, do povo de Esther. Ali ela se fez saber tudo quanto havia de acontecer. E ali ela teve que tomar uma posição. Aí no 4 mesmo, de 11 a 13, diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar
ao rei, fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester. Eu falei até o 13 isso. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Não pense, porque você está aí nesse lugar. Aí eu vejo esse momento como o momento da exortação. Ser exortada. Ali, Esther foi exortada. Ela falou assim: olha, já tem olha, tudo aquilo acontecendo. Nós sabemos que Ramã, ele lançou sobre o povo de Israel, o pur. Pur significa sortes. Ele lançou sortes porque haveria o dia em que teria o aniquilamento do povo de Israel, o povo judeu. E ali ele lançou as sortes daquele dia do aniquilamento. Então ela já estava, olha, faz um mês que o rei não me chama à sua presença. Olha, sabendo que o povo estava passando e haveria um dia que ele seria aniquilado. Ela, ó, já faz um mês, e todo mundo sabe que se alguém for à presença do rei sem ser chamado, é morto. É morto. Aí o Mordecai falou: epa, não pense não, que porque você está aí nessa posição, você vai escapar. Não é escapar da morte, é escapar da mão de Deus. Não é só da morte, de ser morta como uma judia, mas escapar da mão do Senhor. Ali veio a exortação de Mordecai sobre Esther. Aí tem mais um gigante na minha vida. Quando você é exortado, como é que você se porta? Por isso que eu digo assim, que são vários gigantes que se levantam contra as nossas vidas, se levantaram contra Esther aqui. Ali veio a exortação dele. Mais um gigante se levantou na vida dela. Ela podia dizer assim: epa, você mandou dizer que eu não sou dessa nação? Desse povo? Eu vou ficar na minha. Ela não podia fazer isso? Foi você mesmo que mandou não falar. Então, eu não vou morrer. Às vezes a gente é exortado e pega aquilo para a nossa vida como se fosse um absurdo, um abuso. Poxa, por que eu fui exortado? Não, a altivez, a soberba, o orgulho entra logo no coração do homem. Ela tinha tudo para fazer isso. Mas nós vamos ver o que aconteceu. Muitos já sabem aqui, né? Nesse decorrer desse momento. Aí tem o 14, Esther 4, 14, aí mesmo. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Ele falou: olha, se você não se levantar, a mão de Deus vai vir na tua vida e na vida dos teus parentes, da tua família todinha. Mas você não entendeu que nessa conjuntura que você está, será que não foi para isso que Deus te colocou como rainha? Olha que coisa linda. Eu chamo esse momento como o propósito de Esther. Será que não foi para isso que você está aí? Nesse palácio? Foi para essa situação, por isso que o rei te escolheu, Deus já colocou no coração daquele rei o propósito de Esther. Para que você entenda que onde quer que você esteja, o que esteja acontecendo na sua vida, não, Deus não te colocou em vão. Vão se levantar gigantes, vão se levantar vários gigantes na sua vida, mas em todos os lugares que você está, seja no seu lar, seja na sua faculdade, seja no seu colégio, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar que você esteja, Deus tem um propósito na sua vida. Não importa o gigante que se levante, Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. Às vezes é para uma pessoa, Deus tem um propósito através de você para aquela pessoa. Não pense que existe propósitozinho e propósitozão. Existe propósito de Deus para a sua vida.
Não importa o gigante que se levante. Não importa a exortação que você leve. Não deixe essas coisas roubarem o que Deus vai fazer através de você. Nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar. Então, para isso que você foi levantada. E quem sabe se para conjuntura como essa é que fostes elevada a rainha. Às vezes Deus nos coloca num lugar. Ele tem propósito. Não é à toa que você conquistou aquele emprego. Não é à toa que você passou na sua faculdade. Não é à toa. Deus tem um propósito para cada um de nós. Não importa o gigante que se levante. O que importa é que Deus está conosco em todos os momentos. 4,16 fala assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, disse Esté, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Essa aqui foi o momento, foi o gigante que ela combateu, que foi a decisão de Esté, a decisão que ela tomou naquele momento. A decisão de viver ou de morrer, mas fazer valer a vontade de Deus na vida dela. Ai, irmãos, que decisão importante nós temos que tomar na nossa vida. Será que nós estamos preparados para as coisas realmente? De tomar uma decisão diante de Deus, se perecer, pereci. Será que nós temos essa fortaleza na nossa vida de dizer assim, se perecer, pereci? Às vezes, gigantes se levantam diante de nós. Qual é o gigante que se levanta contra a sua vida? Será que às vezes eu estava vendo, estava passando no Instagram e eu sigo a igreja do pastor, como é o nome dele? William Silva, lá de Bauru, né? E ele estava com uma senhora, não sei se o Afrânio viu. Ele estava com uma senhorinha do lado dele. Olha que gigante na vida dessa mulher. Ela se converteu lá na igreja de Bauru, do pastor William, Rasgando os Céus, William Silva, lá de Bauru, onde teve o congresso, o pastor foi. E ele falou assim, olha, eu quero apresentar vocês aqui, falou o nome dela, de uma senhora jovem, e ela se converteu aqui nessa igreja há um tempo, só que ela teve que se mudar para uma cidadezinha, para um outro lugar, não sei, próximo de lá, de Bauru. Ele falou o nome, mas o nome não me lembro no momento. Só que ela ama essa igreja. E ela vem para o culto, lá no culto de domingo, ela vem todos os cultos de domingo. Mas, irmãos, olha o gigante na vida dessa mulher. Ela ama estar na casa do Senhor. E ela vai no culto todos os domingos para o culto lá em Bauru. Ela vai de bicicleta, ela enfrenta 85 quilômetros de vinda e de ida. Todos os domingos. Eu pergunto, qual é o gigante? Qual a desculpa que nós temos, irmãos, para não adorar esse Deus? Então, gigantes vão se levantar contra a sua vida. Qual é a decisão que você vai tomar? Se perecer, pereci. Foi a decisão que Esther teve diante de Deus, depois de ter visto aquilo, de ter perdido o foco, de ter aberto os seus olhos, de ser exortada com severidade. Não foi passando a mão, não, irmãos. Aqui Mordecai não passou a mãozinha a Esther, não. Ah, tadinha, ela é uma órfãzinha, tadinha, traumatizada. Não, não pense não, minha queridinha. Foi exortação de pai. Por isso, quando um pai
exorta um filho, a palavra de Deus fala, não desmaieis quando pelo Senhor for exortado. Tem gente que não, hoje em dia não pode mais nem exortar, né, irmão? Por isso que tem um monte de crente mimado, porque não pode ser exortado. Aqui Esther foi exortada e através dessa exortação ela tomou uma decisão na vida dela. Se perecer, eu pereci. Diante do Senhor, ela tomou essa posição. Vamos, Esther 5, de 1 a 6. Diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te pareceu, eu falei até o versículo? Até o 6, né? Eu estou no 4, né? Se bem te parecer, venha o rei Ramã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei a Ramã ao banquete que Esther havia preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual a tua petição? E se te dará. Que desejas, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Olha que interessante. Esther foi para a vida ou para a morte, para aquele local. Já fazia mais de um mês que ela não estava na presença do rei. E ela se produziu, se arrumou estrategicamente, bem bonita, né, irmãos? Aí ela foi lá para a presença do rei. E o rei achou favor. Venha, olha, o que você quiser. Aqui se levantou mais um gigante diante de Esther, que eu chamo de a tentação. Qual o gigante? A tentação. Opa! O que você quiser, até metade do meu reino. Olha, irmãos. Quantos não têm se vendido? Alguma diferença do mundo de hoje que nós estamos vendo ali em Brasília? Quantos não estão se vendendo por metade de um reino? Aqui ela foi tentada, irmãos. Aqui o rei falou assim: olha, se você, faça o pedido que você quiser. Ela podia dizer: epa, eu tenho metade de um reino. Eu vou viver bem o resto da minha vida. Metade de um reino. Ele não tinha um reino, irmão. Ela tinha garantia de vida para descendência dela. Mas ela não se deixou levar. E aqui você viu mais no 6 o que? De novo, epa, o que você pedir até metade do meu reino. Mais uma vez veio a tentação na vida de Esther. E mais uma vez ela não se dobrou diante desse gigante. Do seu eu, da sua vontade, ser humano, que é animal, a vontade do homem é o quê? Terrena, animal e demoníaca. Ela foi tentada? Com certeza, irmãos. Quem não sei, opa, metade do reino. Não. Traz aqui, vem com o Ramã, vou fazer um jantar para você. O rei até achou, digamos, achei graça diante disso, né? Que várias vezes vão ser falados sobre isso aqui, mas nós vamos nos atentar sobre isso. Então, aqui eu chamo sobre a tentação. E no 7, de 1 a 2, haverá de novo essa tentação para a vida de Esther. Então, são várias vezes essa tentação, esse gigante que continua nos fazendo, tentando nos fazer cair da sua presença. Olha, isso aqui, como veio lá o diabo, né? Olha, se prostrado me adará, estarei o reino desse mundo. Irmãos, os gigantes da tentação vão tentar se levantar contra a nossa vida, para nos tirar da presença do Senhor. Então, cuidado com os gigantes que se levantam contra a nossa vida. Esther 5, de 11 a 14, diz assim: contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã:
A própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Esse momento eu chamo de arrogância do inimigo. Irmãos, eu estudando esse livro, eu falei assim, Senhor, nós estamos vivendo esse momento, essa arrogância, onde esse povo está rotando a arrogância contra o povo de Deus. Irmão, eu não estou falando só de uma situação, é contra o povo de Deus. A gente não pode mais pregar, a gente prega, mas estão tentando calar o povo de Deus, irmãos. Estão tentando levantar, já levantaram a forca. Os gigantes estão se levantando, como se levantaram aqui. A arrogância do inimigo é grande. Olha, o rei já me falou, ninguém me toca, porque eu sou protegido. Olha a minha glória, olha a minha casa, olha os meus filhos, olha a minha riqueza, olha o que eu possuo, porque eu sou intocável. Eu sou intocável. Arrogância do inimigo, um gigante que se levanta contra o povo de Deus. E aqui ele se levantou e tem se levantado hoje, levantando-se uma forca para que o povo de Deus seja calado. Eu vejo assim que não há nada novo debaixo do sol. Deus é perfeito e maravilhoso em todas as situações. E no 7, de 1 a 2, como eu falei, novamente vai vir a tentação na vida de Esther. Mais uma vez vai se levantar esse momento, esse gigante para a vida dela. Mas nós vamos lá para o 7, de 3 a 4, que é a resposta. Glória a Deus. 7, de 3 a 4. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Olha a resposta linda de Esther: não vou calar a minha voz. Não vou negar a minha fé, não vou negar o meu povo, não vou negar o meu Deus. Estão tentando calar a voz do povo de Deus, estão tentando calar os profetas, estão tentando calar as pregações, para que pessoas não sejam alcançadas pelo evangelho. Aqui ela deu a resposta: esse gigante na minha vida não vai me dominar, não vai me derrubar, porque eu não calarei a minha voz. O errado continua sendo errado, o pecado continua sendo pecado, o certo continua sendo certo, e a verdade sempre prevalecerá. Não deixe o inimigo, esse gigante, roubar a tua fé. Tenha uma posição de adorador, de cristão, de verdadeiro na presença do Senhor. Essa foi a resposta dela. E no 5 a 8. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mau Amã. Imagina o coração do Senhor. Nesse momento eu queria estar lá. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Tu imagina, irmão, estava saindo fumaça da cabeça do rei nesse momento. Eita glória! Chega
Eu me arrepio na presença do Senhor, que Deus... Irmão, porque eu já estou vendo o que vai acontecer com esse povo. Eita glória! Glória a Deus! O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim? Na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Eita, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito demais na sua presença. Aqui eu chamo como a virada. Vocês estão preparados para a virada? Irmãos, eu falei assim, Senhor, Tu és maravilhoso. Que gigante é esse que se levanta contra o povo de Deus? Se levantou contra os aqui. Mas Deus está mostrando aqui que tem uma virada. Tem um momento da revanche. Tem um momento que Deus vai fazer prevalecer. Nesse momento aqui, olha, Ramã, esse aqui que está aqui. Então ali foi o momento da virada. Ramã se jogou, clamando aos pés de Esté. Misericórdia pela sua vida. Preparem-se para esse momento, irmãos. Oh Deus, Deus fiel e maravilhoso. Vamos para Esther 8, de 1 a 2. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, olha que lindo, a rainha Esther à casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mordecai. Mordecai era o que para Ramã? Inimigo, ele odiava Ramã. Deus está falando aqui essa noite que o anel que está lá vai vir para o dedo da igreja, irmãos. Vem para o dedo do povo que estão se levantando contra a igreja. Esse gigante que se levanta vai ser tirado deles e colocado na mão da igreja. Porque Deus é fiel. Em tudo ele é fiel. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Então as coisas do inimigo vêm para a mão do Senhor. Na mão daqueles que eles têm se levantado contra. O gigante se levanta, mas ele só está acumulando riqueza para quem? Para a igreja, para o povo de Deus. É isso aqui que Deus está me mostrando, nos mostrando na vida de Esther. E esse momento maravilhoso, eu venho aqui como a consequência. Quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas, existe uma consequência, tanto para nós quanto para eles. E a gente vê aqui a consequência daquilo que aconteceu. Versículo 13, aí do 8, ele fala assim, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Olha a hora da vingança, irmãos. Foi decretado pela carta do rei que eles poderiam se vingar dos seus inimigos. Deus nos dá o val. A mim pertence a vingança. Deus tem todo o poder da vingança. 15 a 17 diz assim: então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Olha, muitos ali se converteram por causa do que tinha acontecido. Através da sua vida, através da sua fidelidade. Essa é a consequência. Esther 9, de 1 a 5, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar, no dia que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes,
porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos, todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores, os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornado mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram todos os seus inimigos os que bem quiseram. Irmãos, é Deus. Deus é maravilhoso. Isso aqui é a reviravolta do que aconteceu. A reviravolta do que aconteceu. No 24, 25 aí diz o quê? Porque Ramã, filho de Medada, o Agadita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado lembra? Sortes, isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que se assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele. Imagina, eu acho que a cabeça dele era bem carequinha, irmãos. Sobre a própria cabeça dele, porque enforcaram a ele e a seus filhos. Então foi o momento da reviravolta. A forca que ele construiu foi aonde ele morreu. Então, irmãos, o que se levanta, o que intenta contra a vida do adorador, é a própria forca que ele irá morrer. Esse gigante irá morrer na sua própria forca. Na sua própria forca. Aí, como nós lemos no 5 aqui, né, ele falou assim, feriram os judeus. Eles mataram, aniquilaram, como eles bem quiseram. E aqui eu chamo o momento da justiça, de 12 a 14, aí 9, de 12 a 14, que diz assim, disse o rei à rainha Ester, na cidade de Suzã, mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Ramã, nas mais províncias do rei. Que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? Lá vem mais um pedido. E se te dará, o que é que te desejas ainda e se cumprirá? Olha que coisa linda. Então disse Ester, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Eita, irmãos, aqui veio a justiça de Deus. É o nosso Deus que é amor. Nosso Deus que é amor e a justiça, irmãos. Deus sabe e Ele pesa a mão. E Ele vai fazer justiça de acordo com como Ele quer. E aqui veio a justiça de Deus sobre a vida deles. Tanto a justiça maravilhosa para a família de Ester, para o povo de Ester, para nós hoje aqui, quanto para aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, contra esses gigantes que têm se levantado contra o povo de Deus hoje. Eles se preparem, porque Deus vai fazer a sua justiça. Ninguém foge da justiça divina. Pode fugir dessa justiça terrível que nós vivemos hoje, que nem justiça é injustiça. Mas a justiça de Deus vai se cumprir. Porque é palavra do Senhor. E a palavra de Deus fala, até hoje se cumpre a festas em função do que aconteceu, o que foi. Eles lançaram o Pur e o povo de Deus dança o Purim, a vitória do povo judeu sobre os persas. Deus mandou a sorte do povo. Deus é poderoso para reverter qualquer mal. Então nós vivemos hoje o Purim porque Deus nos libertou. Nós vivemos essa festa hoje porque Deus livrou o seu povo do mal, das sortes do inimigo, e Deus mudou a nossa sorte. E Deus vai mudar a nossa sorte, irmãos, porque é promessa do Senhor. Ele é fiel em todos os seus caminhos, em tudo que faz. Romanos 8, 22 fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Isso aqui é o resumo do Purim. É o propósito de Deus na nossa vida, na sua vida. Não deixe o inimigo derrubar-te, irmão. Mas vive o propósito de Deus, porque lá na frente você vai ter a vitória e o teu inimigo vai ser enforcado na forca que ele construiu. Como tem construído leis malignas. E é ali que eles vão cair. Porque Deus é fiel. Já chama o ministério de louvor, vai subindo. É profético, irmão. Esse Purim é profético. E se repetirá no fim dessa presente era que nós estamos vivendo hoje. Sentenças de destruição do inimigo contra o povo de Deus serão revertidas contra ele. A vingança pertence ao Senhor. Atos 20, 24 diz assim: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, como Esther falou. Se perecer, pereci. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Filipenses 1, 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 2, 13, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmão, nós temos lições aqui, eu vou ler rapidamente para finalizar. Deus sempre tem um plano. Deus nos coloca no lugar certo. Haja sempre em favor da palavra e do povo de Deus. Paciência e coragem para agir com sabedoria. Esther arriscou a sua vida por amor ao Senhor e ao seu povo. Maria arriscou sua vida e o seu noivo não hesitou. Existia uma mulher chamada, não sei o nome dela, como é que se pronuncia, é Corrie Boom. Escondeu no porão da sua casa judeus que estavam sendo perseguidos e mortos na Segunda Guerra Mundial. Passou anos em campos de concentração onde viu suas irmãs morrerem. Betty Stem, sua fé a levou a trabalhar na China como missionária. Ela foi decapitada ao lado do seu marido. 700 alunos de estudo bíblico consagraram sua vida a missões por causa da vida dessa mulher. Eles pensam que matando cristãos, se levantando contra adoradores, vai diminuir. Aqui 700 queriam fazer o que ela mesma fez. Sabe por quê, irmão? Porque ela não arregou na fé. Não temeu a sua própria vida. Será que nós estamos prontos para não temer a nossa própria vida? Irmão, fica a reflexão para você. Por isso que eu falei que o maior gigante de Esther foi o eu dela. A sua própria vida, aquilo que ela podia ter negado e não ter se envolvido naquela situação, como nós estamos vendo hoje. Mas ela não temeu a sua própria vida. Ela foi um exemplo e tem sido exemplo até hoje. Então, irmão, foque. Ela não podia dizer, sou vítima, eu não tive nada, eu não tive uma infância, eu perdi meus pais. Ela não se vitimizou. Ela teve um foco no positivo. Não se achou uma vítima. Ela teve respeito à hierarquia, não se rebelou contra Mordecai. Ela podia se rebelar, mas ela não se rebelou. Ela foi submissa e obediente. Ela sabia ouvir, mesmo sem entender, deu ouvidos ao conselho de Mordecai. Ela soube fazer gerenciamento nas crises, não se desesperou e traçou uma estratégia. Irmãos, Deus nos chama para isso. Trace uma estratégia. Ela teve confiança. Não tenha medo de fazer o que o Senhor te ordenou. Não perca a sua coroa como Vaste perdeu a sua coroa. Faça o bem, mesmo que ninguém note. Faça o bem. Deus é quem te exalta. Deus é quem te exalta. Que nós possamos, irmãos, vencer os gigantes que têm se levantado contra a nossa vida, como Esther se levantou. Foque. Persevere. Porque Deus vai te honrar. Escute a voz de Deus. Escute a palavra do Senhor. Muitas vezes não sendo o que nós queremos. Mas seja obediente. Como Esther foi. E ela alcançou o patamar que ela estava. Pelo propósito. E porque Deus era com ela. Deus já sabia quem ela era. Tudo aquilo aconteceu para que ela crescesse diante do Senhor. Então cresça. Não seja um crente menino. Mas seja um homem, uma mulher de Deus. Com palavra. Com segurança. Para que Deus te exalte. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ficar de pé. Que palavra linda o Senhor ministrou aos nossos corações. Sem luta não há vitória. Não tem como vencer o gigante sem a gente passar pela experiência. Tá ansioso para quê? Por que Deus diz assim? Quando nós cremos, nós confiamos, nós sabemos em quem nós temos crido. Esther, ela sabia em quem ela cria, no Deus vivo. Por isso ela venceu os gigantes, ela se colocou em jejum, em oração, em propósito. Às vezes a gente pensa que a dor vai nos matar. Não, a dor é uma experiência para que a gente possa vencer os inimigos, para que a gente possa vencer os gigantes. Que nessa noite você possa dizer: Senhor, tá doendo, eu sei, mas Senhor, o que eu também sei é que eu sei o Deus em quem tenho crido. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amor sim, mas Ele é justiça. E o Senhor Jesus tem preparado algo grande demais para a sua igreja. O Senhor Jesus, Ele tem reservado algo para nós. Nós estamos no processo. É um processo que nós passamos de luta, é um processo de jejum, é um processo de oração, mas a vitória nós temos certeza que ela chegará. Nós temos convicção de que esse gigante vai cair. Por isso nós possamos declarar: Senhor, eu sei que Tu estás trabalhando, Senhor. Por isso eu creio e eu confio em Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Porque você não faz ideia do que estou fazendo, nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só quer a perda, mas é o livramento. Diante do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Oh, Senhor, nós estamos no processo onde Deus está nos amadurecendo. Então deixa o Senhor trabalhar, creia e confia. Aleluia, Deus. Onde você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim.
projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os meus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Olha o que o Senhor tem pra ti. O que olhou não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olhou não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Oh, Senhor. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Oh, deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os meus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. Oh, deixa. Oh, aleluia, Senhor. O Senhor está trabalhando por nós. Ele está lutando as nossas batalhas. Oh, aleluia. O que olho não viu, ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Amém? A igreja, em nome de Jesus, pode ficar à vontade. Eu chamo o presbítero Luciano, que irá orar pelo projeto.